Olá, eu sou o Diego, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Front-End. Estamos vendo JavaScript. Nessa aula 5 nós vamos estar vendo o conceito de objetos. Na última aula nós já vimos sobre funções e escopo. Agora vamos estar continuando aprofundando um pouco mais na linguagem JavaScript. Os objetos basicamente são um conjunto de propriedades que funcionam de uma forma um pouco diferente do que nós estamos acostumados com os outros tipos de dados. Eles funcionam de uma forma sendo um conjunto de propriedades com chave e valor, como nós vamos ver. Os objetos eles podem possuir qualquer tipo de dado primitivo, então podem ter strings, números, booleans, ou até mesmo funções. Vamos ver um pouco mais na prática agora. Essa é a estrutura básica de um objeto, onde você escreve const o nome do objeto e então o sinal de atribuição abre chaves e dentro dele você vai funcionar com chaves e valores. No caso, cada linha dessa seria uma propriedade e cada propriedade vai ter a sua própria chave e seu próprio valor. Para entendermos melhor isso, vamos construir um exemplo mais prático. Vamos criar um objeto pessoa que vai ter propriedades como, por exemplo, nome, então, ano. Além do nome, uma pessoa pode ter idade, 21. Então, nós acabamos de criar um objeto pessoa que possui duas propriedades, a propriedade nome e a propriedade idade. As duas propriedades funcionam com chave e valor, então a chave seria nome e o valor da propriedade seria ano. Ao mesmo tempo que a chave idade vai ter o valor 21. Então cada linha dessa separada entre vírgulas, então cada propriedade é separada entre vírgulas e cada linha vai representar uma propriedade desse objeto. Então nós podemos acessar esse objeto mostrando ele no console. Então vamos dar um console log pessoa e nós vamos ver que ele vai imprimir um objeto com duas propriedades, idade e nome. Agora, caso nós queremos ter acesso à informação da propriedade, ou seja, como nós temos nome e idade da pessoa, mas eu quero, por exemplo, obter o nome, eu posso usar o nome do objeto, usar um ponto e em seguida o nome da propriedade. Dessa forma eu vou conseguir ter acesso ao valor da propriedade. Então, no mesmo caso eu queira ter acesso à idade, eu vou acessar pessoa.idade e vou ter acesso a esse valor. Da mesma forma que eu acabei de acessar esses valores, eu também posso atribuir novos valores dessa forma. Então eu poderia usar pessoa.nome, atribui Gabi. Então console.log em pessoa.nome, eu vou ter no meu console um novo nome. Então, dessa maneira eu consigo tanto acessar o valor da propriedade, como também consigo atribuir um novo valor, alterar o valor dessa propriedade. Para isso, sempre vou estar utilizando o nome do objeto, ponto, e o nome da propriedade. Como eu disse anteriormente também, um objeto pode ter uma propriedade que pode ser uma função. Então vamos criar uma função saudação, uma propriedade saudação, que o seu valor vai ser uma função. Vai fazer o seguinte: vai nos dar um console log com uma mensagem personalizada. Olá, meu nome é nome, eu tenho idade, anos. Agora, para acessarmos essa função, nós fazemos da mesma forma que nós acessamos as outras propriedades. Nós vamos colocar o nome do objeto, o nome da função e vamos
e executar ela. Porém, assim que nós fizermos isso, nós vamos obter aqui um erro de nome is not defined. Mas por que isso, sendo que o nome faz parte do objeto, é uma das propriedades do objeto, porém ele está dando esse erro, o nome não é definido. Lembra-se da parte de escopo que nós vimos na última aula? Então, aqui nós temos a mesma questão. O nome, ele é definido no objeto, porém não na função. Então, para nós acessarmos o nome do objeto, a propriedade nome, antes desse nome nós vamos estar utilizando a propriedade this. Esse this vai fazer com que ele se refira ao nome do objeto, ao nome de fora da função. Então, agora nós vamos estar tendo o erro do idade is not defined, porque assim como o nome, idade é uma outra propriedade do objeto, porém não é definida dentro da função. Então, nós também temos que usar o this para se referenciarmos à idade. E agora, sim, a mensagem é imprimida no console. Então, um objeto pode armazenar diversas propriedades. As propriedades podem ser de diversos tipos, como uma string, um number ou até mesmo uma função. Pode até mesmo ser armazenado outro objeto. E agora nós vamos estar vendo algumas propriedades prontas já dos objetos, algumas funcionalidades, como por exemplo, console.log editar object.keys de pessoa. Esse object ele é um objeto já construído dentro da linguagem de JavaScript que nós podemos estar utilizando, e ele tem métodos prontos que você pode utilizar, como esse método keys, onde eu passo um objeto como parâmetro. E aqui no meu console ele vai me retornar todas as chaves que esse meu objeto tem. Então, no caso, todas as chaves das propriedades de pessoa são nome, idade e salvação, onde nós temos os três retornados. Assim como o object.keys, nós podemos também estar utilizando aqui o object.values, passando o pessoa, que agora ele vai fazer o contrário. Ao invés de nos mostrar todas as chaves, ele vai nos mostrar todos os valores de objeto pessoas. Então aqui nós vamos ter o Gabi, a idade dela, 21, e uma função que é passada. Outro método bem interessante também é o entries. Então nós vamos aqui no object.entries e vamos passar pessoa. Esse objeto também é parecido, porém ao invés de ele mostrar apenas as chaves ou apenas os valores, ele vai separar todas as propriedades. Então aqui nós vamos ter diversos arrays com as propriedades em si, com a chave e valor separados por propriedades. O array é um conjunto de dados que nós vamos estar vendo na próxima aula, mas é algo que é bem tranquilo de se entender por agora, nesse exemplo. Nós vamos estar separando todas as propriedades em um array e nós vamos estar tendo nome, Gabi, idade e 21, saudação e a sua função, todos separados através desse método. Então agora, para entendermos melhor, vamos estar indo para uma atividade prática, onde nós vamos estar criando um objeto com duas propriedades. A primeira vai ser nome e preço. Na verdade, três propriedades. A primeira vai ser nome, a segunda vai ser o preço e a terceira vai ser o preço total. E também vamos ter um método que vai calcular o preço total a partir de uma quantidade informada e atribuir esse ao valor da propriedade. Então vamos estar criando aqui o nosso objeto produto. Esse nosso produto vai ter uma propriedade chamada nome, que eu vou colocar um notebook, por exemplo. Ele vai ter uma propriedade preço. Vamos colocar um valor de 3.000. E ele vai ter um método calcula total, que
que vai ser uma função. Nós vamos criar a estrutura básica da função. Ela vai receber um parâmetro, a quantidade, e ela vai nos retornar o preço vezes a quantidade. Lembrando que para podermos acessar esse preço, nós temos que usar o this. Então vamos utilizar o this.preço vezes a quantidade. Então agora vamos estar usando o nosso console para imprimirmos esse produto. Após isso nós vamos imprimir o produto.preço e nós vamos depois imprimir o cálculo total para mostrarmos o preço vezes a quantidade que nós desejamos. Então vamos utilizar o produto.cálculo total e passar, por exemplo, 3 como parâmetro. E no nosso console nós vamos estar vendo aqui a impressão do objeto com todas as suas propriedades. O primeiro valor, que é o valor da propriedade preço, e o segundo valor, que é o preço total calculado pela função que nós criamos dentro do próprio objeto. Então vamos agora recapitular. Nós vimos o conceito de objeto, o que é um objeto, que é um conjunto de dados, um conjunto de propriedades que tem chave e valor. Essa é a estrutura básica de um objeto. Nós declaramos const, o nome do objeto, sinal de atribuição, abrimos chaves e colocamos todas as suas propriedades em chave e valor. Como no exemplo que nós fizemos com pessoa, onde a primeira propriedade tem a chave nome, seu valor é Ana. Para nós estarmos acessando esses valores, nós usamos o nome do objeto, ponto, o nome da propriedade, como nós fizemos aqui. E no nosso console nós acessamos diretamente todos esses valores das propriedades. Após isso nós vimos alguns métodos bem básicos que são úteis para usarmos com os objetos, quando nós queremos algum dado específico, um conjunto de dados específico desses objetos. E fizemos um pequeno exercício onde nós criamos um novo objeto e usamos uma função que utiliza as propriedades desse objeto através do this. Então, no geral, essa foi a nossa aula 5 do nosso curso de JavaScript, focado em objetos. A nossa próxima aula é sobre o próximo conjunto de dados que nós vamos estar estudando, que é arrays, que inclusive foi até visto nessa aula, como aqui o nosso object.entries retorna arrays. Mas aqui foi um exemplo bem simples de nós vermos. Na próxima aula nós vamos estar nos aprofundando mais, entendendo melhor como funciona esse tipo de dado, conjunto de dados, e eu vejo vocês lá.